de uma mulher que Deus escreveu para ela uma nova história. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite se sentindo como esta mulher. Mas não vai sair daqui se sentindo como esta mulher. Você vai sair daqui com uma direção nova para a sua vida. Versos de 5 a 14. Deus abençoe você que está nos assistindo pela internet, pessoas do Brasil inteiro, pessoas até de outros países assistindo o nosso culto. Deus abençoe. Onde é que você está agora assistindo este culto? Que o Senhor fale ao teu coração, em nome de Jesus. Gênesis 21, a partir do versículo 5. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, porque é uma velhazinha de 90 anos, ficar grávida e ter um filho. Então Deus deu a ela um motivo de riso, né? E as pessoas iriam rir junto com ela. Estou aqui abrindo um parêntese, né? Como diz no Salmo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Você já pensou? Uma velhazinha de 90 anos com um bebezinho no colo, e não era bisneto dela, era filho dela. Então Deus deu a ela motivo de riso. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Fala para o seu irmão, Deus é tremendo. Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Não acabou não, nós vamos continuar lendo aqui. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Eu não sei com quantos anos Isaac foi desmamado. Eu sei que eu fui desmamado com 7 anos de idade. Dona Cléia conta que eu mamei até os 7 anos de idade, né? Não queria largar a teta da Dona Cléia. Glória a Deus. Ô, Dona Cléia, desculpa, ela está assistindo lá no Rio de Janeiro. Ei, glória a Deus. Isaac cresceu, aí Abraão deu um banquete, né? Depois de 7 anos tinha que dar um banquete, né? Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Verso 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos. Vamos ler o verso 16. E afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus envia a sua palavra e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos sentar um pouquinho. Meus irmãos, começando esta campanha, uma nova história escrita por Deus. Me veio ao coração a história de Agar. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre crise. O que é uma crise?
eu procurei no dicionário a palavra crise e achei alguma coisa muito interessante. Primeira coisa que eu achei, manifestação súbita de um estado emocional ou nervoso. Está amarrado, né, irmãos? Está queimado, quebrado. Momento crítico ou decisivo. Situação aflitiva. Uma crise. Algo que se instala de repente. Que não manda recado, que não dá notícia, mas chega. Chega na vida de todo mundo. Chegou na vida desta mulher. Porque até então, ela tinha uma vida de madame. Eu vou falar uma palavra aí que os antigos conhecem. De dondoca. Quem já ouviu isso? Dondoca. Madame, dondoca. É? Queridos, a crise, na verdade, é uma oportunidade para vermos o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. A crise não é o fim do caminho. A crise é a oportunidade que Deus nos dá para reescrever algo novo na nossa vida. Quando a crise vem, quando a crise se instala, quando a luta chega de repente, quando a manifestação súbita chega, quando o momento crítico, decisivo, quando a situação aflitiva chega, é porque Deus vai escrever uma nova história para nós. Pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Queridos, nós não podemos sucumbir diante do contexto da crise, mas enxergarmos como uma oportunidade de Deus na nossa vida. E o nosso Deus, Ele é especialista em abrir porta onde não tem porta. O nosso Deus é especialista em transformar um momento de crise em um caminho poderoso para seguirmos. E nós estamos vendo aqui nessa história o resultado de uma atitude precipitada de Abraão com relação à promessa de Deus. Ele se precipita, ele tem um relacionamento com a escrava da sua mulher para tentar ajudar a Deus, e Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é Deus, Ele está sentado no trono, Ele governa tudo, Ele está no controle de todas as coisas. E Abraão se precipita. Em consequência disso, Agar, esta mulher, esta serva, que não tinha nada com isso, ela paga um preço muito alto, como vítima de uma situação. Ela estava obedecendo, ela era uma escrava. Escravo não tem escolha, a não ser obedecer. Escravo obedece, servo obedece. E como Sara é isso mesmo, não engravidava, ela chama Abraão e fala assim: olha, Deus te prometeu, não cumpriu, então você vai se deitar com a minha escrava, e o filho que nascer deste relacionamento vai ser o nosso filho, vai ser o filho da promessa. Mas não era nada disso que Deus tinha planejado para eles. Então agora, o menino desta moça cresce, se torna um rapaz, aí Deus vem, cumpre a sua promessa, porque Deus, Ele não tarda e nem falha, Ele sempre chega na hora certa. Sara fica grávida, Isaac nasce, e aí começam os conflitos. Começa o conflito na casa.
Diz o texto sagrado que o filho de Agar começou a desprezar Isaac, o filho de Sara. Sara devia ser aquelas mulheres sanguíneas, bravas. Gente, eu li hoje uma reportagem, é sério, não é para rir não. A mulher matou o marido com a panela de pressão. Estou querendo subir com as panelas de pressão tudo lá de casa. Em casa é aquelas panelas de pressão elétrica. Já viu? Sara devia ser uma mulher brava. E ela começa a olhar o filho da escrava desprezando o seu filho. Então ela chama Abraão, fala assim, ó, bota essa mulher na rua. Não quero mais essa mulher dentro de casa. E junto com ela, manda esse menino embora. E Abraão fica numa situação difícil, né, irmãos? O menino era filho dele, Sara era mulher dele, Isaac também filho dele, e ele fica no meio do negócio, dividido. Mas Deus fala ao coração de Abraão: obedece a sua mulher. Maridos, nada não, larga para lá. Foi Deus que falou com Abraão: faz tudo que Sara mandar. Foi Deus que mandou, viu, gente? E aí Abraão não tem outra alternativa, embaixo de uma ordem da mulher, e acima de tudo embaixo de uma ordem de Deus, ele manda a mulher embora com o menino. E aí aqui nós vemos um estado de crise na vida de Agar, que foi vítima de uma situação que não tinha nada a ver com o negócio. Né? Aí nós vemos, em primeiro lugar, uma crise de rejeição. Né? Crise de rejeição. Não há coisa pior para um ser humano do que ser rejeitado. No verso 11, verso 10, melhor dizendo, estamos no capítulo 5, diz assim, capítulo 21, melhor dizendo, no verso 10, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho. Crise de rejeição, irmãos. Agar era vítima. Ela não se pediu para deitar com Abraão. E agora ela é rejeitada. Uma palavra muito forte aqui nesse verso 10, né? Rejeita essa escrava. Coloca ela fora. Coloca ela para fora de casa. E a gente não faz isso nem com animal, né, irmãos? A gente joga fora da nossa casa. É o lixo, né? Lá em casa, o colocador de lixo oficial, lá na lixeira na rua, é o Davi, né, Davi? Colocador de lixo. Mas o quê? Tudo, né? O menino mais novo faz tudo. Queridos, Agar se sentiu como um lixo. Bota ela na rua. Bota ela para fora. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, uma crise de rejeição. Repita comigo: rejeição. Em segundo lugar, nós vemos aqui também uma crise de ingratidão. Ingratidão. Olha o que diz o verso 14. Não precisa nem de óculos, não. Está bem clarinho aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água,
colocou nas costas de Agar, deu ao menino e mandou ela vazar. Ingratidão, irmãos. Abraão era um homem milionário. Abraão era um homem rico. Sabe como é que ele manda Agar ir embora e o filho? Com um pouco d'água e um pedaço de pão. Ingratidão, irmãos. Você já se sentiu? Estou com um bichinho do ran-ran hoje. Aumenta o meu retorno aí, Pedro. Um pedaço de pão e um odre de água. Queridos, Agar não era apenas uma doméstica. Agar cedeu o seu próprio útero, o seu próprio corpo, em favor de Sara. Agora, sabe qual foi o acerto final? Quando Sara foi lá no departamento pessoal que fala? Rinaldo? Lá no departamento pessoal. RH? É isso aí? Onde vai fazer o acerto quando a pessoa sai de uma empresa? Como é que é o nome do negócio? Vai lá na tesouraria, para ver o que você tem direito. A RH foi toda cheia, né? Pô, casei com um cara, ele, pai do meu filho. No mínimo, ele vai me dar uns 20 camelos. Vai botar um monte de vasilha com ouro, com prato. Afinal de contas, Abraão é rico. Aí Abraão coloca nas costas dela um pedaço de pão, uma mochila e um pouco d'água. Ingratidão. Repita comigo, ingratidão. Injustiça. Hoje, eu e o pastor Giovanni estamos resolvendo uma situação, resolvemos já. Aí a pessoa a qual nós estamos resolvendo a situação falou assim: eu não estou aguentando a injustiça que estão fazendo comigo. E a vida é assim, irmãos. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados. Terceiro, crise de escassez. Olha só a confusão que essa mulher estava envolvida. Rejeição, repita comigo, rejeição, ingratidão, escassez. Nos versos 15, diz assim: tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos, afastando-se, foi sentar de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Sabe aqueles dias que a única coisa que você pode fazer é sentar no chão, levantar a voz e abrir o bué. Chorar. Chorar. A única coisa que ela podia fazer. Acabou a água, acabou o pão. Imagino eu no sol do deserto, os lábios já rachados. Esses dias, no outro dia desse, falei para a Beth assim: vamos pescar, meu bem? Aí fomos para o Pesque Pague. Aí eu todo bobinho, passei protetor solar na minha cutis, coloquei um boné, bermudinha de pescador, camisinha mamãe sou forte. Estou lá, pegando um peixe atrás do outro, né? Porque eu sou bom no negócio. Você já viu o América? É vermelho e branco? Eu fiquei América. Vermelho e branco. Igual lá em Marataízes, Carlos, quando eu botei meu pé no sol, fiquei na sombra. Meu pé ficou igual um pimentão. Queimado do sol. Estou ardendo até hoje. Agora você imagina essa mulher com esta criança, com esse rapaz, com a pele queimada, fracos. O que tem que fazer, querido? Chorar. Vai acontecer isso contigo? Não tem nada que fazer, tem que chorar. Então nós vemos aqui uma crise de escassez.
Em quarto lugar, fala para o teu irmão assim, não vai embora antes do culto acabar não, vai melhorar, viu? Se for embora hoje, você nem dorme, né? Misericórdia, eu vim na igreja só para ouvir crise, 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 crise. Crise de falta de direção, irmãos. O verso 14, finalzinho do verso 14, diz assim, olha, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Sem casa, sem emprego, sem marido, sem água, sem pão. E a palavra errante significa sem direção. No meio do deserto, sem direção, para onde eu vou? O menino vai morrer de sede, vai morrer de fome. Vai morrer de sede primeiro. E diz o texto que ela se afasta do filho a distância de um tiro de arco. Temos um teólogo aqui. Qual é a distância de um tiro de arco, pastor Divani? Te peguei. Também não sei. Mas é bem longe. Sabe para quê? Para não ver o filho morrer, irmãos. Para não ver o filho sofrer e morrer no deserto de sede. Então ela se afasta do filho a distância de um tiro de arco. Sei lá, 300, 500 metros, não sei. 100 metros, 200 metros. Para não ver o filho morrer. Olha a situação desta mulher, sem direção. Agora, olhe para mim, por favor, querido. Fala para o teu irmão assim, vai melhorar agora. Então, repita comigo. Rejeição, ingratidão, escassez, falta de direção. Mas o texto diz que ela foi para o deserto de Berseba. E quando você lê o significado da palavra Berseba, significa poço do juramento. Não é morro do juramento lá no Rio de Janeiro, não. Repita comigo, poço do juramento. Sabe por quê, irmãos? Ali naquele mesmo lugar, Abraão tinha feito um juramento a Deus. Abraão tinha feito um pacto com Deus, tinha feito uma aliança com Deus. E seria também, naquele lugar, um lugar de prosperidade para Isaac. Ou seja, aquele deserto era um lugar sagrado. E, acima de tudo, um lugar de recomeço. Muitas vezes, os nossos desertos, as nossas crises de direção, as nossas crises de escassez, de ingratidão, é um deserto onde Deus vai escrever uma nova história na nossa vida. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Meus irmãos, nesses 30 anos, quase 30 anos de ministério, eu já vi Deus fazer isso centenas de vezes. Não apenas no meu ministério, mas na vida de muitas ovelhas, de muitos irmãos amados. Quantas vezes nós vemos num momento de crise, de direção, de rejeição, de ingratidão, Deus pegando tudo isso e transformando numa nova história. Foi isso que Ele fez na vida desta mulher. Agora, deixa passar um filme na tua cabeça. Quem aqui é a mãe? Você e seu filho no deserto. Acabou a água, acabou o pão. Você sabe que seu filho vai morrer. E você sai de perto. Para você não sofrer vendo um menino morrer. Não tinha esperança. Não tinha porta, não tinha jeito, não tinha nada. Mas no verso 17, aleluia. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus é um Deus de recomeço.
É um Senhor que escreve uma nova história. Olha só, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Ela estava chorando, mas eu imagino que o menino estava chorando muito também. E o menino era filho de Abraão. E Deus tinha uma aliança com Abraão. Em consequência disso, Deus tinha uma aliança com a descendência de Abraão. Ismael era filho de Abraão. E Deus tinha promessa também para Ismael, não só para Isaac. E diz o texto que o Senhor ouviu a voz do menino, o pranto, o choro do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar, aleluia, ele disse: que tens, Agar? Não temas, aleluia, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Dê uma salva de palmas ao Senhor, querido. Aleluia, aleluia. Que tens, Agar? Fala para quem está ao teu lado assim: que tens, irmão? Que tens? Está chorando no deserto sem direção, escassez, sentindo-se rejeitado, injustiçado. Que tens? Eu digo que você tem. Você tem um Deus poderoso no céu, todo-poderoso, tremendo, que sempre ouve as nossas orações. O anjo do Senhor sacudiu Agar: que tens, mulher? O Senhor ouviu a voz do menino, porque o Senhor tem uma aliança com o pai deste menino, e ele vai abençoar a sua vida e a vida desse menino. Que tens? Aí no verso 18, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Aleluia. Queridos, no momento da crise, os nossos olhos se fecham. Nós não conseguimos enxergar uma saída. Aquela mulher não estava numa crise de rejeição só, não. Era problema demais. Como dizia um amigo meu do exército, parecia 10 metros de barbante enrolado dentro do bolso. Era rolo para tudo quanto é lado, não tinha jeito, não tinha solução. E quando nós nos encontramos nesse tipo de crise, nós não conseguimos enxergar uma saída. Mas Deus já tem uma saída. Diz a Bíblia que o Senhor abriu os olhos e ela viu um poço de água. A mulher estava ali, morrendo de sede, o menino morrendo de sede. Eu não sei se o poço já estava ali, e ela, por estar nesta crise, não viu o poço, ou se Deus criou um poço para ela. Não importa. O importante é que o Senhor abriu os olhos dela, e ela viu a solução, e ela viu o salvamento, e ela viu o livramento de Deus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E foi a partir dali que Deus vem e cura todas as crises de Agar. Glória a Deus, querido. Quando os olhos dela foram abertos, e ela deu de beber, bebeu água, deu de beber ao menino, o Senhor cura as crises dela. O Senhor cura a crise de rejeição. O Senhor cura a falta de direção, a ingratidão, a escassez. Olha o que diz o verso 20. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Verso 21, habitou no deserto de Parã
e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Aleluia! Crise para tudo quanto é lado. Agora nós vemos a restauração de Deus quando o Senhor abre os olhos dela e mostra para ela aquele poço de água, uma fonte da onde ela iria tirar todo o recurso que ela ia precisar para ter uma nova história na sua vida. O menino se torna flecheiro. O menino se torna um profissional, trabalhador. Ela consegue uma profissão para o filho dela, flecheiro. E um flecheiro naquela época era uma posição muito honrada. E diz o texto que ela casou o seu menino. Isso aqui é importante, irmãos. Ela não tinha marido. Ismael não tinha referência de pai. Ele tinha uma referência de Abraão que mandou ele embora para o deserto com um pedaço de pão e um pouco d'água. E nós vemos que esta mulher, ela consegue transformar o seu filho num flecheiro, e diz o texto que ela casou casou o filho dela. Mamãe, vou casar com essa moça. Não, meu filho, essa moça não é boa para você, não. Mamãe, eu quero casar com aquela. Não, aquela também não é boa, não. Mamãe, essa é boa, você pode casar com essa. Então nós vemos também Ismael embaixo da autoridade da mãe, obedecendo a mãe, porque o texto diz que ela casou o seu filho. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que história linda, irmãos. Deus escrevendo uma nova história na vida desta mulher e na vida desse menino. Querido, essa mulher tirou força da crise para criar o seu filho. Ela tirou força da crise para transformar o seu filho num flecheiro, para conseguir uma boa esposa. E se você continuar lendo o texto, diz a Bíblia que eles criaram uma cidade. Fundaram uma cidade. Como? Uma mulher que estava no deserto, sem direção, sem comida, sem água. Só mesmo um Deus vivo e poderoso pode fazer isso na vida de alguém, querido. Eu não sei se você entrou aqui hoje vivendo algum tipo de crise, mas eu creio que Deus vai te dar força nesta noite. Deus vai fazer um poço para você. Deus vai abrir os teus olhos. É um tempo de recomeço. É um tempo novo na minha vida e na sua vida. Você vai curvar a sua cabeça. Vai fechar os seus olhos. Aleluia. Você vai tirar força de onde não tem força. Deus vai abrir os teus olhos espirituais e vai te mostrar um poço. O que é um poço nesse contexto? É de onde vem a provisão, a solução, a cura, a libertação. Essa mulher não se torna uma mulher amargurada, porque foi rejeitada, desprezada, colocada na rua como um lixo. Mas ela tira força daquela circunstância para criar o seu filho no deserto, transformar ele num flecheiro e conseguir uma boa esposa para o seu filho. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Que tens, Agar? Que tens, Agar? Está aí sentada no deserto chorando. O Senhor ouviu a voz do menino.
Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quero orar pela sua vida nesta noite, nessa primeira quarta-feira, a abertura desta campanha. Não sei se você entrou aqui vivendo essa crise de rejeição, de escassez, ou qualquer outra crise, mas é dessa crise, é desse momento que você vai tirar força para vencer. É no meio desta crise que o Senhor vai abrir os teus olhos, vai te mostrar um poço, a solução para você vencer. Aleluia. Eu quero que Deus abra os meus olhos. Eu quero enxergar esse poço. Eu quero enxergar no meio do deserto esta porta. E se você precisa desta oração nesta noite, fique de pé no seu lugar. Alá, show, me cantarabás, ele me calabás. Recanto e minha faço e querer minha sarabacá. O robo recalabaçu, cantarabaçu. E tens Agar, tens Agar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Uma nova história escrita por Deus. Porque dele, por Começa hoje, ele, na minha vida e na sua vida. para ele são todas Oh, as bendito seja o coisas. Senhor. Porque dele, por ele. Pode erguer as suas mãos, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a a justiça do homem, como disse o profeta Isaías, é como um trapo de imundícia. Mas o nosso Deus é justo, Ele é fiel. Foi ou não foi uma injustiça que Abraão fez com Agar, com a mãe de seu filho? Verdade? Mandar ela embora para o deserto com um pouco d'água e um pedaço de pão? É assim que o homem faz, queridos. Mas o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é justo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega suas mãos e cante a Ele a glória. Vamos dar glória a Ele, a esse Deus justo, fiel, poderoso. A Ele a glória. Glória. Somente a igreja, cante bem alto, a Ele a glória. A Ele a glória.
sempre. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, começamos hoje esta história. Queremos abrir a nossa vida como um livro, Senhor. Abrir uma nova página e deixar que o Teu Espírito escreva uma história nova, assim como o Senhor fez com Agar, com Ismael. Ó Deus, aqueles que entraram aqui nesta crise de injustiça, de escassez, de rejeição, falta de direção. Ah, meu Deus, o homem faz tudo isso conosco. Muitas vezes aqueles que mais nós servimos são aqueles que são mais ingratos conosco. Aqueles que nós mais ajudamos são aqueles que nos rejeitam e nos mandam para o deserto com um pouco d'água e um pedaço de pão. Aleluia. Mas o Senhor fala nesta noite: que há contigo, Agar? Que há contigo? O Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu o teu clamor. Eis aí, abre os teus olhos, diz o Senhor, e coloco diante de ti um poço, a provisão, o suprimento. Te dou força no meio da crise. Te dou força no meio do deserto, para você construir uma cidade, para você vencer, para você viver. Esqueça a ingratidão, esqueça a rejeição, ficou lá atrás. Não se torne uma pessoa amargurada. Não adoeça por quem não merece. Não sofra, não perca a paz, o seu sono, por quem te rejeitou. Porque o teu Deus tem muito mais para te dar, para fazer na sua vida. Então, Senhor, nesta noite, comece a escrever uma nova história. Uma nova história. Abre os nossos olhos, para que possamos ver o livramento, para que possamos ver o poço, para que possamos ver a provisão. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Pessoa que está ao seu lado, uma flor.